Boa tarde, meus amores, e como vocês estão? Estão se cuidando direitinho? Espero que sim. E nossas avaliações? Gostaram? Então, agora daremos continuidade com as nossas aulas online. Hoje teremos aula de língua portuguesa. Então, peguem a apostila e vamos começar. Então, abram aí na página 71 e façam a leitura do texto 4, aula de leitura. Na página 72, em Dialogando, para você, o que é leitura? O que você sabe sobre tipos de leitura? Quando conversamos com alguém, observamos também seus gestos, o tom de voz e as expressões faciais dessa pessoa. Por que isso acontece? Análise e reflexão do texto, questão 38, é a de ler um olhar. Na última estrofe, o a se refere a quê? Na questão 39, de acordo com seu entendimento, explique os seguintes trechos retirados do texto. Letra A leitura é muito mais do que decifrar palavras. O que vocês entendem por essa frase aí? A leitura é muito mais do que decifrar palavras. Questão B. Vai ler nas folhas do chão, se é outono ou verão. Na letra C, vai ler na casa de alguém o gosto que o dono tem. Então, de acordo com o entendimento que vocês obtiveram aí da leitura do texto, vocês vão explicar esses trechos aí retirados de lá. Na questão da letra D, é continuidade lá da página 72, questão 39. A frase é: e no pelo do cachorro, se é melhor gritar socorro. Então, vocês vão explicar esse trecho também retirado lá do texto. Na questão 40, a última estrofe do poema diz que uma arte que dá medo é a de ler um olhar, pois os olhos têm segredos difíceis de decifrar. Na sua opinião, por que ler um olhar é uma arte que dá medo? Então, lembrando que agora, com esse uso obrigatório de máscaras, o que apenas fica à mostra são nossos olhinhos. Então, mais do que nunca, crianças, temos que ler os olhares, não é mesmo? Questão 41. Sobre o poema Aula de Leitura, responda. Letra A. Tem quantas estrofes? Letra B. E quantos versos? Letra C. Apresenta rimas? Então, todos vocês lembram, o que são estrofes, o que são versos e o que são rimas. Se sim, cite algumas. Na questão 42, retire do texto 5 monossílabos átonos e 5 monossílabos tônicos. Lembrando que palavras monossílabas são aquelas que têm apenas uma sílaba. E o que são monossílabos tônicos? São aqueles pronunciados com força e têm o seu significado próprio, independentemente de se apresentarem numa frase ou isolados. Eles podem ter o acento agudo ou o circunflexo, ou também podem não ser acentuados. E os monossílabos átonos? Eles são fracos, não têm significado próprio fora de uma frase e nunca são acentuados. Saiba mais. Há diferentes tipos de leituras e as pessoas leem com finalidades diferentes.
Às vezes, lemos histórias de aventura, por exemplo, para nos divertir. Outras vezes, lemos endereços, bulas de remédios, documentos a fim de obter informações necessárias. Lemos também para estudar para provas escolares, concursos, vestibulares, etc. Página 74. Em cada situação, a leitura é feita de determinada maneira. Prestamos atenção a aspectos relevantes naquele momento e obtemos tipos diferentes de informações para os diversos fins. Portanto, precisamos saber o porquê de nossa leitura, qual é o objetivo dela. Quando lemos para aprender, é importante fazer uma leitura ativa e compreensiva, entendendo e interpretando o texto. E para isso é preciso estar atento, processando constantemente o que estamos lendo e aprendendo. Vamos para a página 75, em Teorizando. Você sabe usar corretamente os porquês da nossa língua? Certamente vocês já perceberam, não é? O uso desses porquês. Então vamos lá. Porque junto e sem acento tem a finalidade de resposta, explicação e causa. Para não se confundir na hora de escrever, substitua por pois. Um exemplo aí, ó. Não fui à aula porque estava resfriado. É uma resposta, e se for substituir por pois, ó. Não fui à aula, pois estava resfriado. Por que separado e sem acento? Usamos no início ou no meio das frases interrogativas. O que são frases interrogativas? São frases onde perguntamos algo. Na dúvida, substitua por qual motivo ou por qual razão. Vamos aí aos exemplos. Por que os alunos não foram para a sala? Ou, por qual motivo os alunos não foram para a sala? Ou, por qual razão os alunos não foram para a sala? Outro exemplo aí. Pode me dizer por que o professor não veio? Ou, pode me dizer por qual motivo o professor não veio? Ou, por qual razão o professor não veio? Aqui, não se esqueça da pergunta indireta, que é a pergunta implícita, que se finaliza com um ponto final em vez de interrogação. Eu preciso saber por que este computador está com problema. Agora é o uso do porquê separado e com acento. Ele tem a mesma finalidade do seu irmão sem acento. Ou seja, ele é usado também nas frases interrogativas, mas se usa sempre no final das frases ou sozinho. Vamos aí aos exemplos. Você prefere português ou matemática? Por quê? Então, esse porquê, ele está aqui, ó, sozinho, mas está no final. Então, ele é acentuado. O outro exemplo, você não vai à biblioteca por quê? Está também no final da frase, então ele também é acentuado. A aula foi cancelada e não sabemos por quê, né? Aqui se finalizou com um ponto final, mas é uma interrogativa também, por isso esse porquê é acentuado, né? E separado, porque ele está no final da frase, tá? Agora, o porquê junto e acentuado. Então, usamos o porquê junto e com acento onde? Ele tem um significado apenas, o de substantivo. Ele sempre vem acompanhado por artigo, tá?
O que são artigos? Os artigos são o, a, os, as, uma, uns, umas. Mas aqui especificamente ele vem acompanhado do artigo o, tá? Na dúvida, substitua por o motivo, a razão, a circunstância. Então, ó, explique o porquê de não ter feito o trabalho. Observem aí que esse porquê, ele vem acompanhado do artigo o. Então, ele é junto e acentuado, tá? Então, aí na página 75, exercícios resolvidos, questão 43. Marque a alternativa que preenche corretamente os espaços em branco nas frases a seguir. Então, ó, a primeira frase, o espaço, não vamos à praia hoje. Então, por que não vamos à praia hoje? Qual tipo de porquê usamos aqui? Agora, porque o tempo está fechado. Qual é o porquê que usamos aqui? Notem que a primeira foi uma pergunta, a segunda é a resposta. E a terceira? E o tempo hoje está assim, por quê? Então, também é uma pergunta, porém, o porquê está no final dessa pergunta. Então, qual o porquê usamos aqui? E na quarta, o porquê desse mau tempo é a chuva que se aproxima. Então, observem aí que esse porquê vem acompanhado do artigo o. Quando ele vem acompanhado do artigo o, qual é o porquê que usamos aqui? Na página 46, tem a resolução, tá? A, B, C ou D. A resposta é a C. Na página 76, exercícios de fixação, questão 44, complete as tirinhas a seguir com o porquê adequado a cada situação. Então, vocês irão observar cada situação e irão usar o porquê mais adequado. Questão 45. Em seu caderno, crie um diálogo usando os porquês. Não se esqueça de usar também a pontuação correta. Assim encerramos mais um dia de aula. Fiquem todos com Deus, que vocês possam ter um excelente final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser.